Alô Brasil que empreende, com uma mão no mouse e a outra no cafezinho, e o coração batendo mais forte porque o dia 5 tá chegando, né? Você me entende. Tá no ar o Gestão Sem Gravata, um programa que desengripa as engrenagens da sua empresa com bom humor, conversa de verdade e histórias de quem acorda cedo, mas dorme tarde. E mesmo assim continua acreditando que amanhã será melhor do que hoje. Porque aqui a gente sabe que não existe CNPJ sem um CPF exausto carregando ele nas costas. E abrir negócio no Brasil, vamos falar a verdade, né? É quase um esporte radical. Tem emoção, tem adrenalina, tem vários tombos e a gente está aqui para ser seu capacete, sua munhequeira e o isotônico emocional dessa jornada. Eu sou Marcelo Melo da Spaces e toda quinta-feira às 19 horas a gente aparece por aqui com mais um episódio para te inspirar, provocar e, claro, fazer você dar boas risadas. Então, já puxa a cadeira, ajeita a postura, respira fundo, porque o episódio de hoje tá daquele jeito, leve, real e cheio de história boa. E hoje o papo está doce, mas doce daquele jeito, que derrete o coração antes mesmo de derreter na boca. Porque o convidado de hoje não apenas cozinha, ele conta histórias através da manteiga, faz poesia com farinha e transforma a técnica em emoção. É daquele tipo de profissional que você prova o croissant e parece que a vida fica mais leve, mais bonita e mais calórica também. E tá tudo bem. Se preparem para sentir o cheiro chegando aí, do outro lado da tela. Manteiga francesa de verdade, massa folhada que canta no forno, confeitaria feita com alma, paciência, aquele perfeccionismo que só quem ama muito o que faz consegue ter. E hoje a gente recebe um cara que viveu na cozinha de hotel, restaurante raiz, chefe francês bravo, madrugadas de produção e ainda assim mantém o sorriso de quem sabe que nasceu para isso. O artista por trás da Merci Merci Patisserie, o homem que transforma disciplina, delicadeza e paixão em sabores inesquecíveis. Lucas Liberatori. Seja muito bem-vindo, Lucas. Muito prazer, Marcelo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado todo o staff, que só com essa entrada aqui, com o tratamento, eu já tô aqui, meu amigo, feliz da vida, muito contente de estar aqui participando aqui do podcast de vocês. Top, tenho certeza que esse episódio aqui vai ficar bem legal, porque o Lucas ele é uma pessoa jovem, um espírito jovem, começou a empreender cedo e tem muita história para contar. Eu quero já começar perguntando o seguinte para ele. Lucas, quem trabalha nessa área de fazer doce, trabalhar com massa, acaba comendo bastante doce? Boa pergunta, é uma pergunta que a maioria das pessoas tem essa curiosidade e, na verdade, é o seguinte, a gente que trabalha com isso tem que estar sempre provando. Então, assim, cozinheiro que não prova é meio complicado. Só que chega uma hora que, assim, eu hoje em dia não tenho mais prazer em comer praticamente nada que é feito na loja. É lógico que, assim, é gostoso, é um produto bom, de excelência, só que a gente vai perdendo esse prazer de estar comendo sempre aquilo ali. Provar é toda hora, não tem como. Então tem dia até que eu pulo um almoço ou pulo uma refeição, de tanto que a gente vai consumindo ali, degustando e provando e tal. Aliás, o meu hábito de comer fora da hora do trabalho é terrível, isso aí a gente vai chegar nesse assunto também, tenho certeza. Legal. E é verdade que chefe de patisserie enxerga defeito até naquele pãozinho francês que vende no bairro? Puta, enxerga. Na verdade é o seguinte, tem uma briga boa aí dentro da cozinha, como em várias áreas, que tem aquela briga do cozinheiro com o confeiteiro. Então, geralmente é uma briga terrível. E o confeiteiro, ele é sempre o mais cri-cri da história. Então, sempre é o cara ali que tá defendendo a questão de temperatura muito correta, de não poder fazer... O doce geralmente tem até aquela coisa de ser mais meticuloso em questão de peso. Então, assim, tem isso do confeiteiro encontrar pelo em ovo. Isso daí é bem claro, assim. As pessoas que viram confeiteiros e que têm a mão para isso e o olhar para isso, que é o fundamental,
ele sempre vai ter esse olhar mais crítico. Não querendo criar briga com o cozinheiro, pelo amor de Deus, porque os cozinheiros também, eles têm um olhar, mas essa é a brincadeira que se tem numa cozinha. Entendi. E como assim um confeiteiro perfeccionista, né, que eu imagino que você é, já aconteceu de fazer aquele croissant perfeito, ou aquele prato perfeito que dá até dó de vender? Ah, Marcelo, não dá, hein? Geralmente é o da foto, né? O da foto é o da foto. Da foto eu tenho que enquadrar, colocar ali. Mas eu acho que o mais legal do nosso trabalho, que eu acho que também como qualquer outro trabalho, é você replicar isso várias vezes e aumentando. Então, assim, geralmente as pessoas começam em confeitarias pequenas que tem que fazer ali uma fornada de 12 pães. Aí, você consegue fazer ali 10 ali que são irmãos e tem 2 ali que não tem nada a ver com a coisa toda. Mas, por ser artesanal, acaba passando. Não tem uma questão muito crítica quanto a isso. Mas eu acho que a grande graça é você chegar no perfeccionismo de ficar um parecendo o irmãozinho do outro, que é isso que eu falo muito da cozinha. É a questão de ser irmãos. Não dá para ter um croissant ali com um aspecto X e outro Y e ter uma fornada ali que parece um monte de primo de 3º grau. Não dá, tem que ser uma coisa ali que tem que ser... porque senão você começa com uma situação chata de vitrine que é o quê? Eu quero aquele ali que tá mais clarinho, eu quero aquele que tá mais moreninho. Não, eu quero aquele que tá com o bico para dentro. Então, assim, você cria um problema dentro do teu próprio negócio. Mas existe muito isso da questão do perfeito ali, do maioral, da coisa linda que sempre tem, não tem jeito. Lucas, o pessoal passou aqui para mim o seguinte, Lucas nasceu em São Paulo, mas ele cresceu ouvindo história do bisavô cozinheiro na Espanha e do avô mestre do macarrão. Queria saber mestre do macarrão. E, cara, seguinte, Marcelão, eu nunca tive pretensão alguma de trabalhar em cozinha. Nunca. Só que, tem um lado da família que é italiano e um lado da família que é espanhol. Então, ambos gostam de comer e beber bem, né? E na minha parte familiar de almoços de domingo, de reuniões familiares, então era tudo em volta de comida. Pode até parecer muito clichê, mas eu acho que isso vai te trazendo algumas indicações de que, estão te puxando para trabalhar com isso sem querer. O universo está conspirando a favor. Então, meus almoços na casa da minha avó por parte de pai de domingo era isso. Era meu avô fazendo macarrão na parte superior da casa, minha avó preparando ali os antepastos e a família inteira, 12, 15 pessoas numa cozinha que cabiam 5. Entendeu? Então, aquela coisa que tá todo mundo ali junto, falando alto, esperando, vou trazer o macarrão pra avó fazer, um gritando mais do que o outro, era jogo de futebol. Então, assim, cara, esse era o lado da família do meu pai, e o lado da família da minha mãe, que era a parte espanhola, sempre teve muito isso de comidas afetivas, de reuniões em volta da mesa também, minha avó cozinhava bem demais, isso passou pra minha mãe e pra minha tia também. Então foi sempre levando por esse lado que as reuniões eram em volta de comida. Então não sabia, mas eu não ia escapar disso. E foi muito bom, porque isso também trouxe para mim um lado de ter ali o momento de compartilhar, fazendo o seu melhor, que é a parte da comida. Então eu sou muito grato assim, quando eu reúno as pessoas, meus amigos, minha família, e cozinhar para eles. Eu estou dando o meu melhor, e hoje eu vejo isso que a minha avó e meu avô faziam isso para agradar a família, né, cara? Isso é muito legal. E não só a família, qualquer pessoa, né? Eu acho que a grande lance de cozinhar é isso, é você interagir com as pessoas, unir as pessoas, você socializar, conversar. Então eu acho que a parada da gastronomia é muito legal por isso. Top. Então, falando em família, se a gente voltar lá atrás, nessa época aqui, que eu vou colocar na tela para quem assiste. Aí é foto. Coisa linda demais, né? Eu vi aqui, eu falei, cara, que luta que é essa que ele fez? Cara, judô. Judô. Que ano mais ou menos? 92. 92? Tava atrás da foto, se eu não me engano, era 92. Eu nasci em 85, então eu tinha ali 7 anos, né? Uma coisa que... Eu sou uma pessoa que eu tenho bronquite, então eu tinha bronquite muito aflorada quando eu era mais novo. E eu fui, não curado, mas a minha doença foi amenizada. Não sei o que foi que aconteceu, mas foi por sangue de carpa. Minha mãe me levou para tomar sangue de carpa uma vez lá e melhorou. Nunca mais eu tive bronquite na minha vida. Isso foi muito maneiro.
mas sempre fui ligado muito a esporte. E nessa época eu lembro que eu fui pro judô pelo fato da questão, e meus filhos também faziam judô até um tempo atrás, tá? Pela questão de ali da diretriz do esporte da luta, que traz muito benefício, tanto na parte disciplinar, como na parte de conduta, de ser humano. Então a minha mãe também sempre gostou muito de me colocar nesse tipo de situação. E o muito doido, cara, é que assim, eu não tenho muita memória de infância, cara. Eu acho que vai apagando e o cérebro ele vai começando a guardar as coisas que realmente atuais para conseguir me recordar. Só que disso eu tenho muita memória. Isso é muito legal, né, cara? Eu não sei como, mas ele guarda. Então, assim, eu tenho memória do tatame, do lugar, da época, que era uma época que eu gostava muito de praticar o judô pelo fato desses pontos. E, cara, guardo com muito carinho no coração esses momentos. Viu? Você tem alguma lembrança dessa época? De algum cheiro, tipo na cozinha? Com os seus avós cozinhando, algum cheiro de alguma comida? Putz, eu tenho, assim, ó, como eram duas famílias que faziam muitas comidas, eu tenho duas comidas, cara, que até hoje, por parte de pai não, porque não ficou ninguém que cozinha hoje em dia. Então, por parte de mãe, eu peço pra minha mãe repetir um prato que a minha avó fazia, minha avó Irene, que é, cara, um simples picadinho, cara. Então esse gosto pra mim ele ficou marcado no meu paladar a infância inteira, e até hoje eu peço pra minha mãe fazer e peço pros meus filhos comerem, porque é um sabor da minha infância que ficou marcado. E por parte de pai, que aí vem a brabeza, que aí eu compro pronto, não tem jeito, ou senão eu mesmo faço quando eu tenho mais tempo. É uma bela de uma sardela, cara. A sardela, ela me pega. Que aí eu lembro do meu avô assando os pimentões em cima do fogão, e aquela fumaceira danada, e a galera gritando, e arrancando casca de pimentão, e azeite, e aquela gritaria. Aquilo ali, pra mim, o cheiro daquele pimentão torrando na cozinha, aquilo ali é muito legal, assim, pra mim, cara. É marcante. É bem marcante. E você era daquelas crianças que ficava rodeando a cozinha quando alguém tava fazendo alguma coisa, ou não? Cara, eu era chato, hein? Eu era chato, eu ficava rodando, eu ficava beliscando, eu ficava enchendo a paciência de todo mundo. Tanto que hoje, minha mãe até brinca, você reclama dos seus filhos, aí você queria o quê também? Você é disso aí pra pior. Então, assim, eu sempre fui muito elétrico, muito impaciente, muita energia. Então eu nunca parava. E eu sempre era muito curioso. Eu ia ver meu avô fazendo macarrão lá em cima, nisso já ficava batendo bola na parede, aí ela enche o saco da minha avó e tô com fome, vem pra cá e vem pra lá. Então sempre fui o xereta da coisa toda. Legal. E um pouco mais pra frente, na sua adolescência, essa foto aqui. Ah, isso é muito maneiro, cara. Você é esse aqui. Não, eu sou esse aqui, ó. Você é o gordinho? Eu sou gordinho. Eu tive uma fase gordinho, cara. E, ó, eu tinha que ter... Ficou na loja a foto. Eu tenho uma foto, cara, que era um pouco depois, que eu engordei bem, tá? Isso aqui foi quando eu cheguei em Americana, e aí depois eu engordei muito. E passou, cara, passou essa fase, mas eu era gordinho. Essa foto aqui, eu vim morar em Americana com 12, eu devia ter aqui uns 14 anos, 15 anos. E esses daqui na época eram os dois meus amigos do prédio que eu morava, era o Thomas e o Marcel, né? O Marcel, tem um contato até hoje com ele. E essa foto é lá em Itanhaém. Em Itanhaém, e essa foto ela gira até hoje nos nossos grupos de amigos, porque é uma foto meio que histórica. Se a gente olha e fala assim, caramba, não parece você. Não, né? Olha tem só. Piores ainda, eu juro pra você, tem muito ruim. Mas é muito legal como o tempo ele foi... Não, mas não tá uma criança feia, porque não, assim, mas a fisionomia mudou demais. Não, mas é nem questão de feio e bonito, não, porque era feio mesmo. Tipo, Deus foi generoso. Mas é muito doido, e isso é muito bom quando você vira pai, que aí eu fico pensando, cara, meu filho ele vai ter diversas transformações no corpo, na cabeça, e minha mãe sempre tratou isso com muita naturalidade. Eu que encanava, eu tô gordo, não sei o que lá, e tomava cuecão. Cara, era, putz, né? Hoje em dia é bullying, naquela época aí, era toda hora, era uma sacanagem, e, cara, só me fortaleceu. Hoje em dia eu tenho pavor de voltar a ser gordo, tá? Pavor. Mas pavor não pelo fato de estar gordo pela forma física, mas é que eu sei que hoje em dia eu ganhei tanta coisa
em questão do físico que eu tenho hoje, em questão de fazer o esporte, de estar bem, de estar saudável, enfim, que eu tenho uma coisa meio assim de sempre me controlar um pouco mais para isso não voltar. Pra se manter. Para me manter, mas por questão de saúde mesmo. E nessa época que você já fazia alguma coisa na cozinha? Então, não, demorou mais um pouquinho ainda aí. A gente estava falando aí de uns 14, 15, eu comecei a brincar com 17. Então, 17, aí meus amigos já começaram a virar cobaia. Começaram a virar cobaia. Nessa época ainda não. Certo. A época da cobaia, ela tá chegando. Posso pegar um pouco da cobaia? Pode. Posso mesmo? Pode. Cara, a brincadeira era o seguinte, era o bolinho da tarde. Então assim, eu encanei de fazer bolinho. Eu não sei que raios que todo mundo que começa na cozinha quer fazer bolinho. E eu acho que não foi muito assim, foi mais do mesmo. Fazer um bolinho aqui, não sei o que lá. Eu gostava de cozinhar mesmo. Não tinha, tipo assim, eu não tinha pretensão alguma. A gente tinha banda, a Americana, o cenário do rock era muito forte nessa época. Você tocava? Eu tocava, cara. Tinha uma banda que chamava Nachos, que era maravilhosa. A gente estragava o instrumento, na verdade, né? Era mais um motivo para se reunir, ser feliz. Eu tenho até uma matéria do jornal do Liberal, acho que era Liberal, tem até na loja lá guardada amarela já, que a gente saiu e tal, brincadeira mesmo. E, cara, a vida era essa, era tocar, não sei o que lá, e eu gostava de fazer uns bolinhos, cara, pra galera e tal, meus amigos do prédio, e eu sempre arriscava. E aí meus amigos cobaias eram esses, o Marcel, o Thomas, o Gó, então o pessoal ia lá em casa, assim, vamos ver esse bolo aí, não sei o que lá, e pô, todo mundo comia. Agora não sei se falavam que tava bom pela amizade ou se tava todo mundo com fome mesmo, mas só sei que o impulso deles também de acharem legal, sabe? De estarem junto e tal. Cara, isso foi uma coisa que também foi me dando força para ter essa opção de ir para um lado mais da cozinha, né? E aí arriscava um macarrão ou outro, não sei o que lá, mas nada muito elaborado e sem pretensão alguma. Legal, e a gente tem por último essas fotos aqui que eu vou colocar na tela também. Aí já já são 2 lugares assim que eu guardo. Pô, tem um lugar muito cativo no meu coração. Eu acho que quem começa sempre qualquer trabalho da base, eu acho que a profissão ela ganha outro significado. Eu acho que isso é muito importante. Hoje em dia as pessoas eles pulam essa etapa e acham normal. Aqui foi o seguinte, eu fiz Senac, Água de São Pedro, e lá fiz hotelaria. Então, na hotelaria, tudo segue tudo bem, primeiro, segundo, terceiro ali semestre, você só tem uma carga obrigatória de estágio para você fazer, que é obrigatório para você fazer a conclusão dos semestres. E aí, nesse ponto, foi o meu primeiro estágio que eu encarei de verdade uma cozinha de verdade, que tem um resort indo para Ubatuba que chama Costa Verde Tabatinga, não sei se posso falar o nome, mas pode. Chama Costa Verde Tabatinga, é um puta de um lugar, e o meu tio, ele foi o arquiteto de uma das alterações que teve lá desse resort, e ele acabou conseguindo uma vaga de estágio para mim. Só que, eu lembro até hoje quando ele falou assim, ó, eu consegui, só que assim, sem molezinha. Então eu já imaginei o seguinte, falei, pô, tá de sacanagem, não sei o que lá, pô, não sei nada de cozinha, não sei o que lá. E foi ótimo pra mim, porque eu entrei lá e eu fui colocado numa situação onde realmente eu era um funcionário. E isso me deixou muito feliz, porque eu olhei e falei, cara, que negócio legal. Né? Isso eu nem tinha pensado na cozinha do Senac ainda. E eu conheci um cara nesse lugar aqui, que chamava Gaston Gomes, que era o confeiteiro da casa, o chefe confeiteiro. E esse cara foi o cara que fez eu dar a minha virada de chave na vida e falar, cara, eu acho que a cozinha vai ser o meu caminho, eu quero ser igual a esse cara. Então essa foto resume muito para mim essa questão de ambientação. Foi a primeira vez que eu tive um corte feio no dedo, que até hoje tem a marca, meu dedo é estranho do outro. E na hora que eu cortei, aquela coisa de cozinha meio que raiz, foi meter o dedo dentro da borra de café, e aí fez um curativo, voltou para trabalhar. Então assim, cara, vivenciei, sabe? Passei, não tô falando que é necessário passar por isso, mas foi muito importante para mim. E o outro lado dessa foto já tem um tempo de cozinha aqui, que foi quase no final da minha
passagem pela Patisserie Doce France, com o chefe Fabrice Lenude, que é esse francês que está aqui debaixo, que esse é o chefe francês brabo, e ele era brabo mesmo, não tinha alívio, não tinha... mas isso que não tinha. Depois eu fui entender que esse é o tratamento, o ensinamento europeu, que isso para eles nada mais é do que o normal. É uma dedicação digna de um trabalho para ser bem executado. E aí eu praticamente aprendi todas as técnicas de confeitaria. É lógico que a gente vai sempre reciclando e vai sempre aprendendo cada vez mais, mas aí foi a minha formação realmente de confeiteiro, caí de paraquedas e, cara, a palavra assim, ser muito feliz, é muito difícil de falar que eu fui muito feliz ali, mas foi muito bom para minha vida ter passado por aí. Eu não seria nada do que eu sou hoje se eu não tivesse passado por esse lugar. Hoje eu aprendi que dá para ensinar as pessoas sem ter o terror europeu, que eu acho que é um dos pontos mais positivos que eu trago da minha vida para ensinar os outros. Mas talvez para eu ter aprendido a profissão, eu teria que ter passado por isso. É meio estranho falar isso, né? Mas, cara, não tenho como abrir a boca. Foi doloroso, foi triste, chorei. Uma vez eu chorei porque eu acordei. A única vez que eu cheguei atrasado no emprego até hoje, eu chorei na cama. Minha mulher falava que eu era louco, mas, cara, eu chorei porque eu cheguei atrasado. Então é bizarro. E lá eu fiz de tudo que você possa imaginar que um confeiteiro vai fazer na vida, cara. De tudo, de tudo. Então foi ali que a paixão entrou. Cara, ali foi que a paixão bateu e é muito doido, porque sempre é muito ruim, cara, e a gente gosta. Parece que a vida de cozinha, para quem olha de fora, fala, pô, mas vocês ficam 18 horas em pé, mas, cara, como é que pode? Não paga hora extra, mas, cara, como é que... Isso foi, eu tô falando que eu passei, tá? Hoje não, hoje no meu trabalho é tudo certinho, aqui na nossa loja, questão de hora extra, de carga horária, mas, cara, muito tempo atrás isso praticamente ela não existia e eu nunca, cara, eu sempre pensava o seguinte, falava assim, cara, eu tenho que aprender o máximo que eu posso, cara. Eu tô vivenciando com gente aqui que eu não sei se eu não vou ter outra oportunidade para estar perto. Eu quero aprender, e como eu tinha tempo sobrando e naquela época a gente não tinha filho, cara, eu morava na casa dos outros, cara, não precisava gastar dinheiro com nada, eu falava assim, cara, eu vou jogar tudo que eu tenho aqui. E para cair no mundo da confeitaria, eu tive que abdicar de outro trabalho que eu já vinha lutando há muito tempo na cozinha quente, que eu falei, cara, não, eu vou para cozinha, vou para confeitaria, porque lá eu acho que eu vou ter um caminho muito mais legal. E tive. E tô tendo, e tudo que eu passei, hoje eu vejo que ainda bem que eu passei. Porque tudo que eu vou passar, para mim, parece que tá tudo bem, cara. Isso aí já vi como é que... Calejou. Já tá legal, sabe? Já não vai doer mais tanto igual doía antes. E quando você teve aquele clique assim, falou, puxa, acho que eu posso ter um negócio meu. Porque você trabalhava? Eu trabalhava. E aí foi o seguinte, quando eu trabalhava aí na Patisserie Doce France, eu conheci um cara que chamava Thiago Emílio, que a gente trabalhou junto por muito tempo, cara. E aí muito tempo que eu falo, foi muito tempo mesmo. E aí de lá, da Doce France, ele saiu, aí ele me levou para Fortaleza para fazer uma consultoria em Fortaleza. E aí eu comecei a aprender a fazer patisserie em larga escala. Então, coisa que aí que eu te falo, pô, antes eu fazia, sei lá, fornada de 40 croissants, 60. Pô, lá eu comecei a fazer fornada de 300 croissants. Cara, subiu o nível da coisa e num clima que não tem nada a ver para você trabalhar com manteiga, que assim, é terrível você trabalhar num calor de Fortaleza, numa cozinha que ela não era climatizada, só a nossa sala da patisserie que era climatizada. E aí foi indo com essa patisserie lá em Fortaleza, sem plantação. Passei 5 anos lá, e aí o Thiago volta, ele abriu a Tartelier, né? E aí ele fez o convite para eu trabalhar com ele, se desse tudo certo eu viraria sócio. Quando eu tava trabalhando com ele, ele tem uma visão muito boa dessa de questão de processo, uma coisa mais dono mesmo, né? Você vai muito mais para um lado processual do que um lado do que você acha legal, né? Do que você acha bonito. Porque, afinal das contas, tem que vender, né? E aí, trabalhando ali, eu vi que eu tinha potencial porque eu empreendia junto ali, por mais que eu era um gerente de operação, eu via que eu tinha muito potencial também de ter o meu negócio, mas nunca tive essa pretensão de abandonar para ter o meu, de sair para ter o meu.
e alguma coisa desse ponto. Acabou sendo um aprendizado natural, tá? Eu tenho, Marcelo, um lado muito bom, que é teoricamente, na minha opinião, é o meu melhor lado, que é o lado de gestão de pessoas, cara. Eu trocaria fácil pela cozinha. Eu juro pra você. O que eu gosto de conversar, mas não conversar e bater papo, mas querer saber mais sobre o meu colaborador, de saber mais do que ele gosta de fazer. Cara, quais são as pretensões dele no trabalho, o que ele gosta de fazer na vida. Enfim, eu gosto, porque isso eu acho que norteia as pessoas. Eu acho que isso, na verdade, tem muita gente que está num trabalho, pode ser o grande ganha-pão dele, só que ele não está ali habituado por falta de conversa, cara. Ele não consegue se soltar por falta de conversa, sabe? Sempre tem ali, eu acho que um gatilho que pode travar ele ou pode soltar ele. Então, eu aprendi muito na Tartelier esse lado de gestão de pessoa. E foi aí que eu fui vendo que eu tinha jeito para coisa e que na hora que realmente eu precisei ter o meu negócio, eu falei, cara, eu consigo tocar o meu negócio sim, e eu vou conseguir tocar todas as áreas e principalmente essa área de gestão de pessoa que eu acho fundamental para o negócio. E você abriu em que ano o seu negócio? Vão fazer 4 anos de Merci ano que vem. Uhum. Então a gente está em 2005? 25? 2001. 2002. 22? 2001, 2022, desculpa. Olha eu 2005, 2025. 2025, a gente abriu em 2020. Foi depois da pandemia? Foi depois da pandemia. Eu cheguei a fazer a obra aqui bem no finalzinho de pandemia. Já estava quase tudo bem resolvido já. Então foi ali bem nos finalmente da pandemia. Mas até meados antes de você abrir, você trabalhava lá na Tartelier, como sócio, né? Você era sócio. Na Tartelier, depois de um tempo, eu virei sócio, e aí na parte da sociedade eu era o gerente de operação da empresa. E lá em São Paulo, na Tartelier, nós tínhamos 2 lojas, que era uma chegou a abrir também no meio da pandemia, que já estava tudo pronto, que era a loja do Campo Belo. A primeira loja era na Saúde e a fábrica era na Saúde também. Tanto que a lojinha da Saúde ela saiu no Pequenas Empresas, Grandes Negócios. A gente saiu na Veja como um dos melhores milfolhas de São Paulo. Então tem toda uma história aí por trás aí que fez toda a minha base de não só de cozinha, mas também na parte administrativa para tocar uma empresa. E quando você deixou a empresa para montar o seu negócio, o que você sentiu assim de diferença nas responsabilidades? Tudo, Marcelo, porque na verdade, assim, a gente, é a questão do sempre tem medo, né? A gente tem medo, cara. O ser humano, ele é um bicho que tem medo, assim. Por mais que eu seja um cara muito corajoso, a gente tem medo, cara, não tem jeito, é aquele medo de, vai dar certo, vai dar errado, por mais que eu seja também um cara super pra frentex de, já deu certo e tudo mais, eu sei que eu sou um cara batalhador, mas a gente tem muito medo, tô vindo pra uma cidade menor, uma cidade que podem ter situações diferentes para criar movimentos diferentes, já tem uma certa concorrência aqui dentro da cidade. Por mais que eu tenha uma base de amigos aqui, por eu ter morado aqui por um tempo, cara, não é garantido que vai dar certo o negócio. Então, assim, medo eu tinha, assim, como eu tenho todos os dias, assim, de vir trabalhar. Só que a gente tem que ter coragem para correr atrás do que a gente acha que vai dar certo e que, cara, que é o que a gente quer mesmo, sabe? E uma coisa muito legal disso tudo é que sempre, cara, sempre eu tive o apoio da minha família. Eu acho que o grande lance de qualquer trabalho é a base familiar, cara. A base familiar, ela te sustenta no momento ruim, ela te sustenta no momento bom, sabe? Ela te dá o apoio quando precisa, ela te dá o puxão de orelha quando precisa. Eu nunca achei que eu fosse trabalhar com a minha mulher. Hoje a gente forma uma dupla assim maravilhosa de trabalho. Cara,
mordi a língua mesmo, cuspi pra cima e caiu na testa. Quem que manda lá, ela ou você? Cara, é lógico que é ela. Tô brincando. Mas assim, eu acho que até nisso a gente consegue levar de uma maneira gostosa, sabe? Não tem... cara, a loja não tem ego, cara, não tem eu. Você pode perceber que a maioria das vezes quando eu falo da loja, eu falo da loja, eu falo da Merci, eu não falo eu. Pra mim, cara... Eu tenho até uma... Eu posso falar uma curiosidade ou não? Eu posso? É uma brincadeira. Não é uma brincadeira, é um fato mesmo que aconteceu. Eu fui chamado para participar do Masterchef Confeitaria Profissionais do que gravou agora. E eu participei de 3 etapas de seleção. E aí eu participei de uma etapa de uma seleção que foi lá na Band, eu tinha que preparar um prato em 15 minutos e tal, e tinha uma sabatina de pergunta que eles iam falando comigo, produzindo. E eu acho que foi por uma resposta que talvez eu não tenha entrado no programa. Enfim. Fiz meu doce lá todo bonitinho, não sei o que lá, eles não falam nada, né, aquela coisa toda. Só que aí eles me perguntaram uma pergunta, cara, que assim, eu não tenho nada contra quem tem, tá? Pelo amor de Deus, cada um tem o seu lado de pensamento para dar nome pra loja. Mas me perguntaram por que a loja não chamava Lucas. Aí eu falei, cara, porque pra mim não faz sentido a minha loja chamar Lucas, nem um pouco, tipo Lucas Confeitaria. Eu não consigo ter uma loja desse tipo, porque eu não consigo trabalhar primeiro que sozinho, cara. Então eu acho que talvez se ela ter meu nome lá na frente, lá, sei lá, na minha cabeça, tá, Marcelo? Pelo amor de Deus, hein? Seria uma coisa que pra mim não faz sentido nenhum. Eu não sou um cara que eu tenho ego, então pra mim esse nome também não faria sentido nenhum. Não gosto também de ter um nome lá, porque a pessoa que vai na sua loja, chamasse Lucas a loja, todo mundo ia chegar e falar assim, cadê o Lucas? O Lucas não tá aqui hoje. Então o Lucas não pode ficar doente, o Lucas não pode ter uma dor de barriga. E, cara, pra mim, eu sou um cara da equipe, cara. Eu sou um cara de time. A gente joga bola junto, você sabe como é que eu sou com o time. Eu sou cara, eu sou triste. Eu sou um cara que, assim, pode estar perdendo de 15-0, se o cara não correr, eu vou cobrar o cara de correr. Então, assim, eu acho que tudo na vida é uma equipe, cara. Uma família, ela é uma equipe, uma loja, ela é formada por uma equipe, por um time, e cada um ajuda o outro no seu devido lugar, cara. Então, por isso eu acho que talvez não tenha participado do programa. Mas, enfim, esse é um lado que eu nunca vou deixar de querer abrir mão, cara. Não tenho ego e não quero ter, cara. O ego, ele estraga a pessoa a longo prazo, sabe? É um negócio que eu acho que é um lado que eu não tenho e nunca vou ter. Respeito quem tem e acho bacana quem consegue ter. Para mim não tem problema nenhum, é uma opinião minha. Como eu sei que tem um monte de loja de sucesso que leva o nome da pessoa lá na frente e ponto. Mas, na minha visão, é mais ou menos isso do que eu penso, e só para fazer esse adendo a essa coisa aí do programa. Tá. Tô pegando esse gancho aí. Merci, Merci. Por que esse nome? Merci, Merci. Cara, Marcelo, era pra chamar Gratô, tá? Então, era pra chamar Gratô. De gratidão, eu sou um cara muito grato, tudo pelo que a vida me deu. Pelos momentos bons, pelos momentos ruins, por tudo, cara. Principalmente pelos momentos ruins. Eu acho que a gente aprende, cresce e leva pra vida os momentos ruins. Os bons a gente... na hora vibra, mas, cara, a gente esquece, meu irmão. O ruim fica guardado ali dentro, que você fala, cara, é ruim, mas isso tá me fortalecendo e é bom. Então, eu sou um cara super grato por tudo que acontece na minha vida, por tudo. E eu falei, cara, pelo momento da vida que eu tô vivendo, cara, vai chamar Gratô. Aí fui consultar, Gratô já tinha. Aliás, é o nome de um dos restaurantes, se eu não me engano, do Graal, chama Gratô. Eu falei, babô, só que assim... cara, já tava tudo pronto mesmo, só faltava o nome da loja, sabe? Faltava, era o logo e o nome. E aí fiquei. O meu amigo que fez a logo, que é o Leozão, também me ajudando e tal. Aí um dia eu falei, cara, merci. Puta, nada é mais digno de agradecer, e agradecer duplamente ainda, né? Obrigado. Eu acho que isso traz muito o que é a essência da minha família. O agradecer, o estar sempre na questão da gratidão. Aí eu falei, deixa eu dar uma olhadinha se existe isso daqui. Aí o merci não existia. Aí eu falei, pronto, é meu. E aí veio o merci. E o mais legal é que parece, porque foi tudo feito do jeito
reverso. O projeto estava pronto, a estrutura de logomarca estava pronto e o nome parecia que foi a cereja do bolo, cara. A hora que o nome encaixou com a logo, que encaixou com a estrutura, eu falei, meu, é isso, sabe? Uma chaminé, uma fumaça, um negócio simplista, uma decoração simplista, sabe? Eu quis ser só uma questão de diferente, um pouco diferente na questão do projeto em si, mas é tudo muito simples. Então, assim, encaixou. Foi assim, um obrigado do obrigado da vida mesmo, que é para sempre, assim. É isso que a minha família externa, assim, para todo mundo que pisa na loja ou que participa de algum jeito. É um obrigado, obrigado. Bacana. Antes de seguir, eu tenho uma pergunta aqui do Rafa. A pergunta é a seguinte. Pergunta do Rafa, já começou já a brincadeira. Lá vem, ó. Lucas, para quem está começando na confeitaria agora, qual é a primeira técnica que você acha que todo mundo deveria dominar? A técnica... Pô, eu acho que uma técnica que eu ensino pros meus ali na cozinha, tá? É uma técnica que geralmente nem era passado muito para meninas, tá? Hoje em dia a gente já tem equipamento para isso, mas eu gosto muito de ensinar, Rafa. Tem que saber fazer sem ter o equipamento, porque se o equipamento te deixar na mão, você vai saber fazer. E uma das receitas mais básicas da confeitaria, que para tudo você usa, até para panificação, é o creme confeiteiro. Então muita gente compra aí o produto pré-pronto, que é um pozinho que você mistura com a água ali, piriri, parará, e vira o creme, que não é legal. E tem o creme confeiteiro, cara, que, poxa, ele é leite, açúcar, maisena e ovo. Cara, é isso. O que vai fazer isso aqui virar um creme legal é a técnica. Uhum. Só que a técnica exige que você mexa esse creme na panela durante 5 minutos, tá? Para fazer ali o processo perfeito, sem parar e arrastando o fouet grudado na panela com fogo alto. Ou seja, não pode queimar o fundo da panela, que se queimou, babou. E se você não cozinhar os 5 minutos, vai dar errado, que ele vai ficar mole. Se você cozinhar mais do que os 5 minutos, ele vai ficar duro e qualquer erro ali de pesagem e tal vai dar errado. E aí, na minha cozinha, tem eu de menino e meu padeiro de menino. O resto é menina. E, cara, eu tive que ensiná-las a fazerem o creme. E eu não tenho uma panela, uma mexedora de creme. E aí eu ensinei elas a fazer. Então começamos batendo um creme de 3 litros, dividindo o tamanho. Aí eu aumentei um pouco o tempo dali da cocção, mas é uma receita que até hoje eu faço na minha casa, elas fazem na casa delas. Pô, quero fazer um morango com creme. Cara, elas vão lá, batem um creme confeiteiro e pica morango, pica fruta, pica o que você quiser, cara. Você tem uma sobremesa pronta na sua casa. Um mingau gelado. Você pode fazer, pode adicionar chocolate e virar um chocolate, pode adicionar pistache e virar creme de pistache. Então, essa é uma técnica que eu acho indispensável para quem entra para quem quer trabalhar com confeitaria, é o creme pâtissier, né, ou o creme confeiteiro, que eu acho uma das bases mais importantes para quem vai trabalhar com confeitaria, saber fazer sem a panela mexedora. Legal. Outra pergunta agora, da Maria. A pergunta é, como você lida com cliente que pede sobremesa sem açúcar, sem glúten, sem lactose, e com gosto normal? Acontece isso. A gente oferece um copo d'água, né? Tô brincando, pelo amor de Deus. Na verdade é o seguinte, hoje em dia tem crescido demais esse mercado, tá? Só que, qual que é o grande problema da gente produzir isso na nossa cozinha? E hoje em dia, Marcelo, eu vou te falar, tem muitos doces que a gente consegue fazer e ficam com um sabor, eu não vou falar aqui igual, porque igual é muito difícil, não tem como, mas que ficam com sabores interessantes do que eram apresentados anos atrás. Eu acho que evoluiu demais, tanto também essa parte de cozinha sem açúcar, sem glúten, porque as pessoas também têm que comer bem quem tem esse tipo de restrição. Eu indico quem sabe fazer, cara. Para mim não tem problema nenhum, entendeu? Eu só não posso colocar isso na minha linha, porque eu acho que é o seguinte, a Merci ela tem um lado de pensar. Só se eu quisesse fazer a Merci Fit, aí eu começaria a fazer, senão
é o tipo de empresa que quer abraçar o mundo. Daqui a pouco eu estou fazendo macarrão para fazer almoço, e daqui a pouco eu estou fazendo, sei lá, hot roll. Então, assim, não dá. O meu foco, e eu preciso ensinar os meus funcionários, e isso demanda muito tempo, sabe? E a parte da confeitaria francesa, o legal dela é isso, é o quê? As técnicas, elas são com pouco açúcar. Então, um creme confeiteiro que a gente acabou de conversar, é uma técnica que ela vai a um açúcar super reduzido, é muito balanceado, tanto que a confeitaria francesa foi ela que é a base da confeitaria japonesa, que é outra linha de confeitaria também, que é muito restritiva à parte de açúcar, é bem ali suave. Então, assim, a gente já tem uma linha com açúcar a menos. Então, as pessoas que procuram esse tipo de doce, a gente indica quem sabe fazer. Porque a gente não tem essa... Eu não sou perito em fazer isso, eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Então, eu realmente indico. E eu falo que ali, infelizmente, naquele momento, eu não vou conseguir resolver o problema dela. A não ser que a pessoa, às vezes, procure uma coisa legal, que assim, quem é intolerante à lactose e a glúten, a gente tem alguns produtos ali, só que tem o problema de você ter o rastro, né? Então, quem tem ali uma restrição muito severa, a gente realmente não indica, porque a nossa cozinha não é preparada para fazer especificamente aquele produto. Mas a gente indica o nosso sorbet de frutas vermelhas, que é um dos produtos que mais vendem na loja, que ele só é feito com polpa de fruta e água e açúcar. Então, é um produto que, para quem não pode tomar, quem é intolerante à lactose, ele pode ali tá comendo sem problema. Tem os nossos macarrons também, que dependendo do recheio que eu colocar para a pessoa pode comer, já não vai nenhum tipo de farinha, vai a farinha de caju, então a pessoa pode comer, só que tem a questão do rastro. Então a gente sempre orienta a procurar uma loja realmente especializada que faça esse tipo de doce. E hoje, assim, lá você vende um cardápio, você tem os produtos, como o McDonald's tem os seus lanches, ali vocês têm. Quais produtos que você vende lá? Então, eu tenho uma linha... Então, a loja, quando ela foi para ser montada, como eu não tinha... Eu sempre gostei de equipes reduzidas, tá, que conseguem trabalhar com mais cadência. Eu trabalhei em equipe com muita gente e, às vezes, muita gente não significa uma operação mais ágil ou eficaz. Então, era uma operação enxuta. Poucas pessoas... e também tudo meio que já no jeito para entregar. Eu sou meio que da linha que eu quero entregar o produto na mesa para o cliente, no máximo 5, 7 minutos ele tem que estar comendo. Eu acho para bater o tempo do McDonald's, sabe? Eu acho que isso é o digno de você entregar um produto para um cliente. Legal. Aí, o que eu pensei? Cara, para eu conseguir ter êxito aqui com poucas pessoas, eu não vou abrir muito o meu leque, eu vou trabalhar com 3 massas bases. Então, lá na loja, você vai perceber que eu tenho 3 massas que elas são bases para mim montar minha linha inteira de produto. Eu tenho a base de massa de torta, que ela faz praticamente 60% da minha vitrine que são tortas, base de chocolate ou base branca, e 2 massas, a massa folhada, que é uma das mais queridinhas, e a massa de croissant. E aí, com elas, eu fiz o quê? Uma linha de salgado. Tá, a gente colocou até uma massa de brioche junto ali para dar uma aumentada na linha. Então eu tenho uma linha de salgados ali, pães doces só com essas massas. Então assim, o que muda é formato e recheio, mas a base de massa é a mesma. E a parte da vitrine também o grosso ali é 1000 folhas e a linha de torta. Então lá na Merci você vai encontrar o quê? Você vai encontrar uma linha de doces com técnicas francesas, o molejo brasileiro, o R puxado do interior, e uma linha de salgado que ela também vem com a técnica francesa. Só que a gente tem uma coisa que é o quê? A gente mora no Brasil, certo? A gente mora num país que normalmente faz o quê? 35 graus, é um sol para cada um. E eu gosto muito de usar um insumo brasileiro, tá? Eu vou te falar, vou dar só um gancho e vou falar o porquê disso. Cara, fica mais leve. Para minha linha de salgado, para minha massa folhada, se eu usasse uma manteiga realmente importada, e não é por questão de preço ou questão de outra coisa, a manteiga francesa ela vai mais gordura, a manteiga importada. Os países europeus eles são países mais frios, então comporta um produto um pouco mais pesado, carregado. Cara, aqui no Brasil eu prefiro usar, o meu chefe francês que ensinava muito isso pra gente. Cara, usa insumo nacional.
o insumo nacional vai trazer um ar mais leve para o seu produto. E os nossos salgados, eles vendem muito bem por isso. As pessoas acham muito leve, até por um recheio pesado, por exemplo, como a pizza fralda de panceta com alho frito e mostarda. Pô, vejo a galera comendo isso 9 horas da manhã. Eu falo, cara, é um atleta. Isso aí tá tomando um café da manhã de atleta, meu irmão, é completo. E a pessoa fala, pô, tá leve, cara, a massa ela é suave, ela não é uma massa enjoativa. E é isso que você vai encontrar lá na Merci, esses dois lados aí de doces e salgados, e o sorvete, que é das coisas que eu tinha como sonho de infância, de ter uma máquina de sorvete soft, e eu realizei esse meu sonho, cara, e eu coloquei uma receita de sorvete lá que não era nem para entrar naquela máquina, ela entra, e aí eu tenho que dar sempre uma manutenção nessa máquina a cada 6 meses, porque a coitadinha sofre, mas eu consegui chegar num sorvete maneiro. Eu gosto de ir lá porque lá quando a gente espera o cappuccino ser feito, a gente ainda ganha uma demonstração de sorvete. Essa é a isca, né? Isso aí a gente joga a isca. Eu tenho uma das coisas que eu aprendi muito na Tartelier, é assim, a gente prefere entregar um mimo para o cliente em formato de comida do que eu fazer folder, cartão, panfleto, seja lá o que for, cara. Entendi. Panfleto, cartão, esse tipo de coisa. A galera vira a rua, amassa, joga fora. Não tem jeito, cara. É a minoria que vai guardar. Quando a gente abriu a loja, a gente já tinha essa coisa na cabeça de todo mundo. Pode ser a primeira, a segunda, a 10ª, a 50ª vez que vai na loja, vai receber uma amostrinha do sorvete. É muito bom. Cara, pra você ali curtir o seu momento, entendeu? Às vezes a pessoa vai lá que tá num puta dia ruim, o cara dá uma esfriada na cabeça. Quem não conhece a loja é uma isca, porque, cara, o cara provou aquilo ali, na saída ele vai comprar um sorvete, eu não tenho dúvida, se não for da primeira vez, vai ser da segunda. E é um puta de um chamariz, cara. Que lugar que você vai hoje que você ganha alguma coisa de graça, é muito difícil, entendeu? É lógico que, assim, pô, é puxado pra mim? Ainda mais final de semana. Eu fico vendo sair dosinha de sorvete e falo assim, rapaz... Vai acabar. Tá indo embora. Mas, assim, é um pensamento medíocre, porque assim, pô, se eu for ver o tanto de cliente que já voltou por conta disso, meu, é lógico que você fica ali... Eu mesmo já fui lá por causa do sorvete. Mas é isso. E eu vou te falar uma coisa, a gente tem uma linha de loja tão maneira, cara, que assim, às vezes tem gente que passa lá e já é um cara habituê, não sei o que lá, o cara pava assim, pô, tem como, cara, eu quero só uma amostrinha, só... O cara vai assim, vai ali, ó, e mete o pé, entendeu? Então assim, pô, a gente como uma empresa que a gente se considera muito importante na vida das pessoas, eu acho que isso é importantíssimo, cara, você fazer parte do dia de uma pessoa de uma maneira que você fique guardado ali, sabe? É isso, se você for lá comer um sorvete e falar assim, cara, pô, toda vez que eu vou lá ganhar um sorvetinho, que maneiro, não sei o que lá, e é muito isso. É um mimozinho que deu certo. E qual o mito sobre patisserie que você queria abolir para sempre? Cara, mito, cara, francês, francês é muito legal. O francês tudo tem uma história, cara. Então, assim, até uma garrafa d'água vai ter uma história pro francês. Ele leva muito a sério isso. Todo doce vai ter uma história, ele vai te contar, ele vai te pegar. Cara, você vai falar, meu, isso aqui é lindo, que emoção, você vai ver, é só um suspiro. Quer ver uma brincadeira assim, ó, o macarrão, ele tem um negócio, fala assim, cara, macarrão, meu Deus do céu, cara, o macarrão é um negócio muito difícil de fazer, é muito técnico, que pipipi, e não sei o que lá. Cara, e vivência, cara. Você faz uma vez, você faz a segunda, aí você faz a terceira, fala assim, cara, isso aqui é um suspiro, meu irmão. Isso aqui é simplesmente um suspiro, um merengue. É lógico que tem toda uma disciplina em questão de temperatura, de tempo de batida, de processo, de ordem ali que você não pode pular nenhuma etapa, desde a pesagem até a limpeza da sua tela, do saco de confeitar, o jeito que você vai pingar. Só que, cara, tudo na patisserie é um mito e sinceramente, eu não queria tirar nenhum mito desse, porque todo mito faz aquilo ali ficar legal, ficar bonito, é por isso que as pessoas têm interesse de querer entrar. Eu fui entrar uma das coisas que eu sempre tinha, essa coisa de, cara, como que o cara faz isso? Depois que eu saí da entrevista com o francês, eu comecei a olhar não tinha Instagram, né? Tinha
tinha a internet vendo coisa de recorte de jornal, esse tipo de coisa. E, eu olhava um biscoito que ele fazia em volta, que chamava biscoito Joconde. E é um biscoito que parecia um desenho grego em volta do doce. Cara, não é possível. Como é que o cara faz isso? O cara faz 1 a 1, faz com a mão. Cara, quando eu fui ver como é que fazia, eu falei, só pode estar de sacanagem. Que coisa boba. Aí eu olhei e falei, não é possível que isso daí é isso, cara. Só que assim, perde a graça, sabe? Quando você perde o mito da coisa. Então eu acho que até o brasileiro, cara, tinha que ter essa coisa mais de criar um mito sobre a culinária, o cara contar mais história. Sabe, o francês, ele é um especialista nisso, cara. Qualquer doce do francês tem um porquê, um por onde, vai tocar o seu coração e você vai comprar, cara. Tem várias histórias, tem uma bem curtinha, bem legal, é que tinha um confeiteiro que ele morava em Brest, tá? E tinha uma corrida que era, se não me engano, era uma etapa do Tour de France, que era Paris-Brest, que era passar e percorrer de Paris a Brest, ou era uma corrida, enfim. E aí um confeiteiro ali olhando os ciclistas passando ali, piriri, 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 o cara inventou o quê? Vou fazer um doce no formato da roda da bicicleta mesmo. E o cara inventou o Paris-Brest. E até hoje é um doce clássico do clássico francês, e tem toda uma história por trás do doce. Eu tô resumindo aqui a história. Mas assim, cara, tudo tem um porquê, tudo tem ali a história do tartatã, a história do financier, cara, tudo tem uma história. E esses mitos que vão ali trazendo esse cara, eu vou entrar nessa profissão só para ver como é que é essa coisa, é muito legal. Então assim, eu não tiraria nenhum mito. Uma coisa que eu gostaria que as pessoas entendessem é que é o quê? Não é uma coisa impossível de se fazer. Tudo que você tem que ter, lógico, muita paciência, muito empenho para você poder chegar no nível de confeitaria alta, porque demora demais. Esse é uma verdade que as pessoas têm que entenderem que existe, entendeu? Então não tem ali uma coisa que é do dia para a noite, vou ver na televisão e vou fazer, não. Se você quer realmente virar um confeiteiro e quiser cair no mundo da confeitaria, tenha essa paciência e essa vontade de querer aprender, porque aí você vai conhecer realmente ali os mitos de verdade da patisserie. Muito bom. Aproveita então que você está empolgado, já passa para o pessoal o Instagram. Você sabe, eu tenho aqui o Instagram da Merci e o Instagram seu, né? O meu pessoal O meu pessoal na verdade eu uso ele bem pouco, que eu gosto mais de usar o da Merci. Mas vamos lá, o da Merci é Merci _ patisserie, e o meu pessoal é @liberatorelucas, tá? E a sua confeitaria fica aqui? Fica aqui na Rua Uruguai, número 1045, Fresarim. Isso, e quem quiser tomar aquele sorvetinho esperto... Tomar o sorvetinho aqui é só passar de quarta, quinta e sexta, das 10 da manhã até as 18, e sábado, domingo e feriados, das 9 da manhã até as 4 horas da tarde. Gente, o pessoal que trabalha aqui comigo é cliente de lá. A Rebeca que está ali na produção, a Emily, a Ju. A gente direto toma o cappuccino. O cappuccino lá é muito bom. Então passa para conhecer aqui a Americana, se você está aqui perto, na região. E aproveitando nessa parte aqui, eu quero falar também do nosso patrocinador, da Spaces Redução Tributária. E aí, pessoal, o que vocês estão achando desse episódio? Eu tô aqui para falar para vocês do nosso patrocinador, a Spaces Redução Tributária, e vou mostrar para vocês como que funciona na prática uma simulação. Vem aqui que eu vou te mostrar. Esse nosso cliente, ele estava com dívidas ali na procuradoria do demais débitos. O saldo devedor dele era de 827 mil e nós conseguimos derrubar esse valor para 326. Ou seja, o nosso cliente teve 61% em desconto, que equivale a 500 mil reais dessa dívida. O que antes estava inadimplente na procuradoria, agora está sendo parcelado em 12 vezes de 3.447 e depois mais 108 parcelas de 2.636. E assim que ele terminar,
esse cliente vai estar em dia com a procuradoria e vai estar com o caixa dele tranquilo. Esse foi só um exemplo de um cliente que conseguiu redução aqui na Spaces Redução Tributária. E se você tem interesse em receber uma simulação gratuita, assim como essa, entre em contato conosco pelo QR Code que está aparecendo na tela, ou então se você está nos ouvindo no Spotify, entre em contato pelo nosso site Spaces com 2 S.com.br, spaces.com.br. Então, voltando aqui, agora a gente vai entrar naquele quadro especial, Prints da Vida Real, onde o Lucas trouxe aqui pra gente, né, Lucas, alguns prints, seja de WhatsApp ou de mensagem de rede social. A gente sempre pede prints bonitinhos, né, aqueles que as pessoas elogiam, que as pessoas falam, nossa, que comida deliciosa. E aquele print também de perrengue, pô, faltou alguma coisa, tem alguma coisa errada, ou print engraçado. Então ele vai comentar aqui com a gente os prints que ele mandou, e começando por esse aqui. Leio inteiro ele ou não? Posso ler? Vamos lá. Então, o primeiro print é o seguinte. Tá na vamos tela lá. também, tá? Muito bom. Comida, ambiente e atendimento perfeitos. Puxou o saco aqui, hein? Chegamos cedo e mesmo assim já vi uma galera. Mesmo assim, chegou tudo rapidinho e caprichado. O espaço na frente pode parecer pequeno, mas tem uma área mais aos fundos com mais lugares. Tudo bem aconchegante, com personalidade na decoração. Tudo o que comemos estava muito bom, mas meu destaque fica para a mini pizza folhada de panceta, que estava divina. Os doces também são um espetáculo, visualmente, mas também, acho que isso falei em sabores. Posso comentar sobre? Pode. Posso? Então, tudo mais ou menos que eu falei aqui antes, nem tinha pensado no print que eu mandei antes, mas tudo faz um pouco de sentido para mim também até ler esse print, que é o seguinte: a decoração da loja, ela é todos os móveis que tinham ou pertenciam à escola da minha mãe, ou se não, à casa do meu avô ou da minha avó. Então, assim, é um ambiente super aconchegante e familiar. Então, é realmente um ambiente que vai trazer o lado familiar da coisa toda. Por isso tem carteira de escola. Por isso que tem carteira. Eu tive que dar uma peneira na carteira, que sempre tem o indecente ali que rabisca o que não pode na carteira, né? Mas calhou muito legal. A questão do chegou tudo rapidinho e caprichado. Já disse também aqui que na minha cabeça tem que chegar de 5 a 7 minutos na mesa do cliente para ele estar consumindo depois que ele fez o pedido. Então isso é muito importante, não importa o movimento que estiver na loja. Então tem que ter ali um processo digno com espera de produto. E é isso, e eu falei da questão da massa, não sei o que lá, isso, a pizza de panceta tava divina. Pô, difícil, o cara chegou de manhã, ele chegou 9 horas da manhã, já comeu uma pizza de panceta e foi tudo maravilhoso. E a parte visual também, ele tá tudo bem arrumado. Aí vem a parte cri-cri da parte do confeiteiro, da patisserie, que é tudo alinhado, todos são irmãos ali gêmeos, não tem nenhum parente ali de terceiro grau que tá ali no meio da situação toda. Para ter um padrão e chegar nesse comentário aqui, que para mim é um conjunto de tudo que a gente trabalha e propõe ali para a Merci crescer, tá dentro desse post aqui, que é a questão de ambiente, a questão de atendimento, a questão de produto, de visual. Então aqui é o conjunto realmente do que a gente trabalha para fazer a loja acontecer. E tem mais um? Tem mais um, vamos descer. Subindo, descendo. Perdão. Foi. Vamos lá. Um dos poucos, esse é muito bom, né? Esse eu já tinha faz tempo, esse aqui é velho. Um dos poucos lugares em Americana e região que vale a pena rasgar todo o regulamento da nutricionista e ser feliz. Obrigado por existir, Merci. Cara, que demais, né? Eu guardei com tanto carinho esse print, essa mensagem. Foi de um, eu lembro até quem foi um cliente que ele veio na loja há muito tempo atrás, ele nunca tinha vindo, e na verdade era uma família, e todos eles são de uma linhagem muito fitness, tá? É dessa turma que realmente, se tiver a opção de comer o sem açúcar, vai comer o sem açúcar. Só que eles estavam ali para aproveitar um momento deles. Eu acho que, depois que eu conversei com eles um pouquinho, eles tiram ali um dia por mês ou até trimestralmente para comer um negócio que sai um pouco da linha deles habitual de comida.
E, cara, eles estavam muito felizes. E aí a brincadeira foi muito essa. Foi tipo, cara, a gente rasgou o regulamento da nutricionista e acabou, vamos ser felizes. E assim, foi maravilhoso, cara, porque tudo eu acho que na vida a vida é um equilíbrio, sabe? Não é que você vai comer um dia um negócio aqui que você vai acabar com a sua vida. É lógico que açúcar é danado, né? O açucrinho ali, todo mundo pega ali e é gostoso. Mas eu acho também, porque a gente já conversou, de ter a linha francesa, de ser uma confeitaria que tem uma linha de açúcar mais tênue ali, uma coisa mais delicada, eu acho que até para quem come pouco açúcar, o que já tem no doce francês já é prazeroso para a pessoa comer e não empapuça e a pessoa sai feliz da vida. Então esse tipo de comentário... Chora, nutricionista, tô brincando, pelo amor de Deus, eu amo nutricionista, cara. A gente tem muita cliente nutricionista, aliás. E elas postam muito quando vão na loja e realmente mostrando que a vida é um equilíbrio, mas esse post, essa mensagem aqui ficou guardada no meu coração mesmo. Agora fala pra gente do print que você não mandou. Esse é o print da vida, esse é o print da cabeça. Esse foi um print ao vivo da loja. Recentíssimo. Foi nesse fim de semana. Nesse fim de semana. E voltando ao assunto, nada contra, cada um tem um jeito de pensar, cada um tem um jeito de comer, de agir, enfim. É só um pensamento sobre o que a Merci propõe para as pessoas. Antes só de falar o print que foi de memória, seguinte, a massa de croissant, ela demora, até bater a massa é batida um dia antes, então ela tem uma pré-fermentação, e aí a gente mata essa fermentação, aí são feitas as dobras do croissant, e aí é modelado o croissant, é colocado para crescer, então é um trabalho muito longo, extenso, tudo isso para quê? Para o croissant ficar crocante, folhado, e uma delícia. Tá? Então, entendendo isso, ponto. Chegou o final de semana, né? O cliente ficou na loja ali umas 2 horas e meia, porque era uma mesa bem de frente para a cozinha. E eu tava todo o tempo ali na cozinha, eu tava observando, falei, pô, que legal, a galera tá aqui, tá aproveitando, todo mundo feliz, isso, aquela. E aí ele chegou na hora de pagar, ele pagou, né? Aí, como de praxe, a gente perguntou se estava tudo bem, se estava tudo ok. Aí ele falou que estava tudo bem, tudo ok, só que ele falou que deve ter tido um erro na lista de compra da semana da loja, e aí ele pediu pra gente adicionar na lista de compra talheres. E aí o atendente olhou e como a gente, né, um movimento muito grande, a gente falou, tudo bem, não sei o que lá. Ele falou, cara, que era um absurdo comer sem comer ali um croissant sem talher e tal. E tudo bem, cada um tem o seu. E aí a gente explica que a loja, ela tem um lado para a pessoa poder ter um aproveitamento técnico do que a gente está fazendo, porque também não adianta nada eu estudar um monte, formar um profissional. O meu padeiro ele já fazia croissant antes, chama Lucas também, então ele também tem um lado muito técnico muito grande. Não adianta nada eu trazer essa técnica super folhado, não sei o que lá, para a pessoa talvez matar toda essa emoção de dar a mordida num negócio crocante para sentir o maxilar ali, ó, creque, 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 o pivô ficando louco, sabe? O canino entrando na massa, aquela coisa toda, aquela revolução na boca. E você praticamente mata metade da emoção quando você corta um croissant com garfo e faca, sabe? Uhum. É praticamente você pegar um negócio desse e falar assim, ó, plaque, pronto, você acabou com metade da graça. Você esmagou ali a crocância inteira que o cara tá tentando fazer desde do dia passado. Então assim, pô, será que você não pode talvez comer com a mão? Pô, as pessoas viajam para fora e acham super legal certas situações que, fui pra França e comi um croissant enrolado no jornal na beira do Sena. Pô, rato pra danar. Cara, lugar às vezes sujo. O cara acha legal, só que ele tá na França. Pô, comi um negócio na Itália com um monte de pomba lá na Praça Pia. Pô, cara, pomba também tem aqui. Então assim, cara, às vezes quando as pessoas vão pra fora, tô falando que foi o caso, mas assim, a gente dá tanto valor para as coisas que são de fora. Cara, por que você não pode comer um croissantzinho na mão aqui, ó? Acabou, sujou a mãozinha, vai lá, lava sua mão, cara. Tem o prazer de comer, dar uma mordida de verdade num croissant pro sentimento aflorar. Uma tortinha de caramelo, mesma coisa. Cara, você dá o talho na faca, tudo bem, tem gente que gosta de comer assim, seja por a pessoa gostar de comer assim, ou por uma questão de etiqueta.
Não tem problema nenhum. Eu não estou falando que é o certo e que é errado. Mas, cara, você vai perder ali sensações que você não teria. Ou que você teria comendo direto na mão, entendeu? Aquela coisa do lambuzar, cair um pouquinho aqui, você dá aquela limpada no beiço e vem. Eu acho que tudo isso faz parte, sabe? Aquela chupada no macarrão, tipo, pô, aquilo ali, cara, aquilo ali é demais, cara, sabe? Tipo, aquele pedacinho que vem, aí você fica, pô, gostoso, sabe? É igual comer, sei lá, comer sushi com garfo. Eu acho que tudo tem uma lógica, às vezes, né? Um porquê, sabe? Você mata ali o arroz, você engancha ali o negócio. Pô, você não sabe comer, pô, talvez você pegar o hashi, talvez com o negócio ali, com aquele negócio que ajuda. Então, assim, mas no meu caso é o garfo e faca. E eu tento tirar isso da cabeça das pessoas, que tem que comer desse jeito. Cara, tente ter essa emoção sem o garfo e a faca. A gente consegue, 99% do nosso público cai na nossa graça e come sem garfo e faca. Só que sempre vai ter aquele 1% que a gente tem que explicar talvez o porquê, e a pessoa na maioria das vezes entende e volta lá, e se também às vezes não volta, ela leva para casa para comer em casa, mas não tem problema nenhum. Mas eu achei muito interessante até para a pessoa poder entender e captar qual que é a nossa pegada. Legal. Né? A gente não tem, não é porque a gente não quer ter, não, a gente não tem porque eu acho que e também eu não vou colocar isso na conta da equipe, mas isso vem muito da minha cabeça de questão nesse ponto, né? Vem muito do pessoal, do que eu já vi em cozinha, do que demoram as técnicas para você criar crocância, textura, maciez, enfim, várias delas. E qual foi o maior perrengue que você já passou na cozinha? Seja na sua empresa ou seja trabalhando lá em São Paulo? Pô, cara, perrengue é o que não falta numa cozinha, né, meu? Mas eu vou trazer um atual. A Daniela, minha esposa, até contou num recente podcast que ela participou, que foi na cola delas, e ela contou isso porque marcou muito na nossa vida, porque a minha esposa ela não participava desse mundo da gastronomia, né? Ela só me dava força, sempre esteve junto, não sei o que lá. E hoje ela faz parte desse mundo, vivencia comigo tudo isso. E na primeira semana de loja, quem não lembra, aqui na esquina era um galeto, né? Era um frango assado. Antes de eu alugar, era um frango assado. E aí, primeira semana de loja, começou a voltar a caixa de gordura, cara. E voltava a caixa de gordura. E eu lembro muito bem que a gente estava fazendo o fechamento de uma quinta-feira. E aí começou a voltar. E, cara, é aquilo que eu te falei. Eu sei fazer tudo, porque no francês a gente fazia tudo, inclusive desentupir caixa de gordura. Aí lá fui eu, peguei lá o tornadinho lá, luva pra caramba, enfiei a mão, tira cesto, joga água quente e vê o que é, e nada, aí vai e chama a empresa pra desentupir. Chamei a empresa, cara, e a empresa chegou e, pô, meus filhos já deitados no banco lá dentro, já aquele clima maravilhoso, né? Todo mundo feliz e contente. E, cara, o cara começou a enfiar a metragem de cabo pra desentupir e eu só via descendo dinheiro. Eu falava assim, puta, 38, mais 38, mais 38, mais 38, não acabava aquilo ali. E, cara, eu já pensava assim, pô, adicional noturno vai comer solto agora. Cara, vai desentupir à noite, vai ter adicional noturno de emergência e tal. E, cara, e foi. Final das contas, cara, foi. O cara não conseguiu desentupir à noite. Voltou de manhãzinha, era tipo 4, 5 horas da manhã, eles voltaram com o caminhão. Resumindo, lembro até hoje o valor exato, R$ 9.860 para desentupir na primeira semana de loja. Cara, eu e a Daniela quase tivemos um treco. Eu falei, pronto, já começamos e já vamos perder já, né? Triste, mas é aí que eu falo que vem a resiliência. Graças a Deus, assim, a gente tem um proprietário do imóvel que ele é maravilhoso com a gente, então ele bancou todo esse processo aí do desentupir, porque era um problema externo e voava. Eu lembro que voava pedaço de frango, voava negócio de espeto, pano de churrasqueira, voou tudo, mas foi um baita de um perrengue assim, que a gente passou não só na cozinha, mas como empresa, e recente aí, para a gente poder contar, bacana. Legal. E aqui eu tenho uma mensagem do JP, uma pergunta aqui no caso. Qual foi o doce mais difícil que você já tentou fazer e deu ruim?
Conta pra gente. E deu ruim. Pô, eu vou falar bem a verdade, assim, ó. Que deu ruim, a gente nunca dá ruim. Porque a gente, é muito difícil a gente querer fazer alguma coisa que vai dar, que você fala assim, cara, vai dar ruim e entregar aquilo. Mas tem um dos mitos, tá? Ó, que legal, vamos falar do mito. Tem um prato que chama, uma montagem que chama pièce montées, que é uma junção de produtos. E aí tem um deles que chama croquembouche. Não sei se vocês já viram na televisão, tem muita prova do Masterchef de confeitaria que todo mundo se treina para fazer e realmente é muito técnico, que é a pilha de Carolinas, que eles fazem, é muito matemático, parece inofensivo, mas é triste assim de se fazer. E não é que eu fiz, assim, eu fiz e já deram muitas vezes errado antes de entregar para o cliente. Eu inventei de fazer uma torre dessa de encomenda de Natal lá em Fortaleza, em um dos natais que eu passei lá. Era uma mini torre de croquembouche. Só que aí você imagina, cara, Fortaleza, 40 graus na sombra, você brincando com caramelo. O que acontece? Cara, acabava de montar as torres lá dentro do ar-condicionado. Cara, e aí, para você chegar até a loja, você passava pela cozinha, padaria, aquele calor Saara. Cara, e aí foi isso. Eu tive que entender que eu tinha que montar. Isso foi na primeira hora de Natal, de entrega de encomenda. Eu tive que na hora eu tive que entender que eu só poderia montar isso na cozinha de baixo, porque ia entortar todo o caramelo. O calor era tão grande, só que não chegou a ser entregue errado. Então a gente voltou, conversamos com os clientes, então assim, sempre tem perrengue em cozinha, mas esse foi um deles, de entregar um produto que, cara, calor ali, temperatura versus produto não combinavam, e isso foi uma falha realmente minha, de questão de saber se podia dar para fazer ou não, só que a gente sempre gosta de arriscar alto, é um risco que se tem, e acabou dando certo, mas deu muito errado. Entendi. E tem outra pergunta da Carol aqui, ó. Lucas, é verdade que o croissant, né, no caso, bom mesmo leva horas para fazer? Ou isso é mito para valorizar o trabalho? Não, isso é verdade. Acabei de contar um pedacinho da história do processo da massa e temos diversos meios de se fazer um croissant, tá? Um pão croissant de padaria tradicional, que ele não tem a mesma folhagem que tem um croissant clássico francês, ele é muito mais rápido de se fazer, não tem tanta demora ali para você ter descanso de massa, descanso de dobra, só que o croissant verdadeiro francês, você não consegue acelerar o processo, porque senão, esse é o grande lance da confeitaria, né? Se você tenta acelerar um processo que não tem como você acelerar, em algum momento você vai pagar o preço por isso. E geralmente é no final. Então, quando você acelera uma dobra ou você acelera um crescimento, o produto não vai sair do jeito que você quer ou do jeito que tem que ser. Ele sempre vai ter ali um defeito, um problema. Às vezes o problema não consegue nem ser descoberto pelo cliente, às vezes passa despercebido, porque é um problema muito técnico, talvez, algumas vezes não. Se você errar, você não colocar o sal, você nem imagina o que acontece, é muito doido, cara. É uma alquimia mesmo, a coisa toda, é muito legal, sabe? O fermento precisa do açúcar, sabe? Um precisa do outro, é um grupinho ali que forma uma cadeia para poder crescer juntinho. É uma brincadeira séria que, assim, se não tiver realmente a coisa toda, dá problema. E é verdade, assim, o croissant ele é um produto, o croissant verdadeiro mesmo, ele é um produto que demanda tempo. Hoje em dia a gente tem muitos ali utensílios que podem ajudar nesse ponto. Assim, tem uma fermentadora noturna que você rola o croissant e você pode programar ela para ela ficar gelada e depois ela começar a aquecer numa temperatura para poder começar a crescer o croissant. Então hoje em dia tem alguns maquinários que fazem com que não precisa ter uma presença física lá para poder dar conta do recado, mas demora, não tem como. Então, agora, gente, a gente vai entrar no nosso quadro Na Lata, aquele quadro que você já sabe. Eu vou fazer as perguntas para ele e ele só pode responder
sim ou não. Então, não pode falar mais nada. Ou é sim ou é não, combinado? Que tristeza, hein? 10 perguntas 10 pra te perguntas, fazer. vai. Mas é Então rapidinho. Vamos. Vamos lá, primeira, hein? Já recebeu o pedido de um cliente querendo um doce milagroso, entre aspas, pronto em 10 minutos? Sim. Já pensou, esse cliente não leu nem o básico do cardápio? Sim. Já recomendou outra sobremesa porque sabia que a que ele queria ou ela queria não ia combinar com o gosto da pessoa? Sim. Já teve vontade de dizer, não compensa fazer isso, não vai ficar do jeito que você está imaginando? Sim. Já viu alguém usando manteiga errada e segurou a vontade de avisar? Sim. Pô, é difícil falar só sim, meu Deus do Tudo é céu. Já recebeu mensagem de cliente desesperado achando que o croissant nasce em 5 minutos? Sim. Já vendeu algo sabendo que a pessoa estava com mais ansiedade do que fome? Sim. Já pensou em responder um WhatsApp com sinceridade bruta, mas respirou fundo e deixou de lado? Sim. Já corrigiu um pedido totalmente errado e pensou, ainda bem que ele perguntou antes? Puta, sim. Já ouviu uma prática na confeitaria que te deu vontade de dizer, pelo amor de Deus, parem de fazer isso? Sim. Agora, de tudo isso que eu falei, vamos eleger uma ou duas coisas pra gente comentar sobre. Puta, vamos falar da manteiga. A da manteiga é muito boa, porque as pessoas misturam muito a questão de manteiga e margarina. Cara, eu já passei por lugar que tava que dobra a massa com margarina, cara, e tá tudo bem, entendeu? E não tá tudo bem, não tá. Tem coisa que assim, tem coisa que pode. E posso já falar direto ou não? Pode. Tem coisa que pode, tem coisa que não pode, tem coisa que senão você vai enganar a pessoa, entendeu? Pô, uma margarina é uma margarina, uma manteiga é uma manteiga, sabe? E até mesmo manteiga tem, assim, infinitas marcas de manteiga e tem infinitas marcas de manteiga que não dão para fazer croissant. Como tem algumas marcas que só são para fazer croissant ou são que tem esse trabalho de viennoiserie, que é a parte de massa folhada e tal. Mas é um absurdo, cara. Às vezes você olha as pessoas usando cada insumo que você fala assim, cara, como que essa pessoa tá usando isso nesse negócio aqui? E aí você olha e você, cara, normalmente você faz conta, Marcelo, porque assim, a nossa vida hoje em dia é assim, eu vou em restaurante realmente de coração aberto, porque senão é chato, cara. Você ir em restaurante com gente que acha que quer falar só, é chato. Então eu vou de coração aberto. Só que tem hora que você fala, cara, isso aqui não é, tá falando que é Nutella, meus filhos adoram Nutella. Aí você vai comer, você fala, cara, isso aqui não é Nutella, mas nem aqui nem na China, cara. Entendeu? Aí você olha lá o preço, sei lá, é R$25, vem 3 dedos de Nutella. Você vai falar, cara, esse cara é Jesus Cristo, cara. O cara tá inventando uma Nutella, tá nascer Nutella. Então, assim, não só pela manteiga, mas eu acho que por muitos insumos, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas deviam tocar um pouco mais o coração. Eu acho que de falar a verdade do que usa, entendeu? Eu acho que não tem problema nenhum você usar um insumo mais barato, desde que você fale que você usa tal e tal coisa. Você não pode chegar num ponto que você fala que você usa, tipo, doce de leite e você usa um doce pastoso tipo doce de leite, entendeu? Tipo, por que eu parei ou não faço mais o tiramisu? É um doce, aliás, que eu ganhei o que seja doce da GNT e eu não faço ele aqui na loja. Por quê? Pô, pra mim é inviável pagar no mascarpone o valor que tá hoje e eu não vou usar um queijo tipo mascarpone para fazer um tiramisu. Eu acho que certas coisas têm que ser feitas com o produto o insumo que é dele, sabe? Não tem como você trocar isso, a não ser que você faça vou fazer sei lá, um estilo meu. Aí estou falando que vai ser desse jeito. Se não, não. Eu acho que aí cada coisa tem sua coisa, inclusive cada insumo também. Lucas, uma curiosidade. Hoje, para administrar tudo isso, você divide funções lá dentro? A gente divide. Então,
Eu gosto muito de apostar sempre na prata da casa. Para mim, assim, é importantíssimo para mim sempre promover o prata da casa. Não é que ele vá ser promovido, mas eu sempre tento e cobro e tento fazer com que os que estão lá, os mais antigos, se doem, estudem e procurem sempre aprender mais para eles terem a promoção dos cargos específicos e não eu trazer um cara de fora. Então, assim, a minha principal confeiteira que ela tá de licença maternidade, ela começou lavando louça. A minha confeiteira, que está hoje sendo a principal, cobrindo a licença da outra, ela começou lavando louça, então prata da casa também. Muito mais na parte da cozinha, eu tenho muito isso de querer sempre ter essa coisa. Por quê? Eu consigo dar para a pessoa, é lógico que o cargo, a pessoa vai cuidar primeiro daquilo para ver se ela consegue também absorver o cargo, né? Então, eu gosto de dar muita autonomia para as pessoas ali. Então, à frente de loja, os meus meninos e meninas, eles têm uma autonomia e eles cuidam realmente de tudo de frente de loja. Então, pedido de compra, eles fazem para me passar. Então, tudo isso é dividido em funções da empresa para que cheguem até a mim mastigado para eu também conseguir ganhar tempo para conseguir fazer as coisas necessárias para a empresa rodar. Porque sozinho ninguém faz nada. É impossível hoje você querer ser aí tem um monte, né, de empresário bombeiro aí que acha que tá certo fazer tudo. É lógico que a gente faz mais coisa do que deve. Isso daí não tem como fugir. Eu acho que faz parte também do crescimento de uma empresa. A gente está aqui falando de uma empresa de 3 anos e meio. Então tem muito ainda arroz e feijão para comer, mas eu gosto muito de dar autonomias para os meus, porque não é o Lucas que vai fazer tudo e que tem que fazer tudo. Eu acho que as pessoas têm que criar o senso de responsabilidade, ele é criado desde o momento que a pessoa entra na empresa, seja ela um auxiliar, qualquer função, tem que ter responsabilidade, cara. Tem que ter, muita. Bacana. Muita. E baseado nisso que você falou, eu tenho 2 tópicos aqui bem interessantes. O primeiro deles confeitaria é considerada a área mais técnica, né, da gastronomia. Pesquisas em escolas de gastronomia mostram que confeitaria exige o dobro de precisão em peso, temperatura e em tempo, em comparação com áreas salgadas. Tem. E é o seguinte, esse comentário ele é um estudo, né? Um comentário, ele é super pertinente. E tem muito a ver até com a briga que a gente falou no início aí, que tem uma disputa entre cozinha e confeitaria e tal. Pô, geralmente numa cozinha, é lógico que tem pesos e medidas em qualquer tipo de cozinha e tal, só que a cozinha quente é uma coisa mais fluida, é uma coisa mais que você vai colocando o caldo ali, é mais no olho, você vai ali e e você vai sempre desenrolando a receita. A confeitaria, ela não te dá tanta abertura quanto a isso. A gente até falou sobre a questão da temperatura de fortaleza para fazer alguns produtos como massa folhada, como caramelo. São desagradáveis. Aí tem a questão da umidade, tem a questão de tudo. Eu, na verdade, até aqui na Merci, quando chega o período de Páscoa, eu não tenho uma empresa imensa, eu tenho uma empresa pequena. Então, assim, eu tenho que fazer o ovo de Páscoa. Só que meu padeiro tem que fazer o pão. Cara, como é que eu vou fazer chocolate junto com o padeiro? Não dá para fazer, não tem como. Algum dos dois vai estragar o produto de um dos dois. Então, o que eu faço? Eu venho de madrugada. Eu consegui ter uma programação na loja em que o padeiro faz os pães a partir das 7 horas da manhã e eu venho fazer o ovo de Páscoa às 3 horas da manhã. Para quê? Para eu conseguir ter o ar-condicionado, a cozinha fresca, tudo para eu poder trabalhar com o chocolate, para eu poder fazer todo o trabalho de temperagem, toda a curva de temperatura, para poder dar o brilho no chocolate, para poder dar a textura perfeita do chocolate, para poder entregar para o cliente um produto digno. Se eu não me importasse com isso, eu ia fazer o chocolate aí, eu ia entregar ele todo brancão aqui, ó, tá embalado, ninguém vai ver mesmo. Então vem o lado também e fala assim, cara, é o meu lado para o cliente.
cara, eu tenho que entregar, a Merci tem que entregar para o cliente o que ele está esperando. E o que ele espera da gente é isso, é um lado técnico, é um lado que ele espera sempre uma coisa a mais, uma coisa buscando o melhor do insumo para virar um produto. Então, sim, é uma coisa técnica, uma coisa que muita gente para de trabalhar com isso porque é chato, exige muita concentração. 2 gramas para cá ou para lá mudam sim uma receita, 2 graus de temperatura mudam muita coisa sim, e 2 minutos de trabalho numa confeitaria, Marcelão, você faz muita coisa, cara. Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla, eu não falo nem 2 minutos para a galera, eu falo a questão dos 5 minutos. Cara, em 5 minutos numa cozinha, você faz coisa que você nem imagina, cara. Coisa que você nem imagina. Você numa cozinha, uma multifunção. Você tá com uma coisa no fogão, você tá com uma coisa no forno, você tá com a cabeça em outra coisa, e você tem que fazer. Não adianta você querer... Cara, isso é a profissão. A profissão envolve esse lado chato que é ser técnico. Não tem como. Tá. E o outro tópico aqui é: cozinhas profissionais são um dos ambientes mais disciplinados do mundo, porque ela é baseada numa estrutura militar com hierarquia rígida, funções definidas e comunicação direta. Isso é muito legal. Isso vem muito da parte da França, da parte da hierarquia de uma cozinha, de ter ali o chefe, o subchefe, o chefe de partida, os auxiliares. Então, assim, realmente uma hierarquia na cozinha vindo de lá da Europa para cá, que ela tem um respeito gigantesco, assim, né? Uma coisa forte, assim, do nível realmente militar. Só que isso dentro de uma cozinha é muito importante da questão da hierarquia, de como a cozinha vai andar. Parece, muitas vezes, um balé. Se cada um que estiver no seu posto estiver fazendo o seu trabalho de maneira organizada, hierárquica, respondendo sempre a pessoa que tem que ser respondido, entregando para a pessoa que tem que ser entregue, seguindo padronização do que tem que fazer, cara, vai funcionar tudo bem. Agora, se você sempre achar que isso daí é uma balela, mas o cara que tá lá, ele só tá pensando nele, mas o cara... Ninguém pensa o tanto que esse cara deixou para trás para estar lá, o tanto que essa pessoa abdicou da vida dela para estar lá. Enfim, na minha visão, eu acho muito bonito essa doação para chegar num nível desse. E realmente porque se você pensar, uma cozinha ela tem que estar tão limpa quanto um hospital. Numa cozinha ela tem que estar organizadíssima, que pode cair qualquer outro tipo de coisa. Cara, asepsia tanto pessoal como de ambiente. Hoje em dia a gente tem aqui uma empresa que é a Qualizan, que faz toda a parte de verificação sanitária da gente, porque a gente faz questão de ter uma cozinha e salão impecavelmente limpo, organizado, sabe? Para a pessoa poder comer ali tranquilamente, sem pensar em ter algum tipo de problema. E aqui na nossa cidade a vigilância tá pegando, né? E aqui na nossa cidade a vigilância tá pegando. Só que isso é uma bola de neve que agora que tá estourando. Porque todo mundo vai sempre levando com a barriga, achando que esse momento nunca vai chegar. Então, assim, a gente se preocupa muito em conversar com os colaboradores da importância de manipulação do alimento, de como tratar o insumo desde a hora que ele chega na porta da loja. Por exemplo, um creme de leite, ele chegou, saiu do caminhão, ele tem que ser guardado na geladeira, cara, na hora. Ele não pode ter uma oscilação de temperatura. Isso pode ser que talvez traga um malefício, porque ele pode azedar, ele pode mudar a textura, ele pode mudar manteiga, chocolate, então assim, tudo, ovo. Então assim, a gente perde praticamente metade de uma geladeira para manter ovo refrigerado. Cara, a gente faz questão desse tipo de coisa, porque sim um regime militar, tá? Em questão assim, tem que ser cada vez mais ali, não pode ter assim, passei um pouquinho para lá, não, cara, tem que ser aquilo. O militar, ele é papum, não é tipo a pergunta de sim ou não, é sim, 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 sim. Então a coisa toda, e assim, eu passei muito tempo numa cozinha falando só sim, chefe. Eu não tenho opção. É sim, senhor, não senhor. E isso, para mim, foi muito interessante de ver.
Porque não tinha questão do ego, tinha questão de todo mundo estar junto ali para entregar um serviço maravilhoso. E o mais legal de tudo isso que a gente está falando aí de ser um negócio militar, de ser um negócio, chato, um negócio ali técnico. Cara, quando você acaba o seu dia de trabalho e tudo deu certo, não tem prazer maior na vida, cara. De você passar um domingo aí, suado, lascado, você poder estar com as crianças em outro lugar, numa piscina. Fala, cara, que delícia, meu irmão. Legal. Só sorriso no rosto, todo mundo feliz da vida. Entregamos tudo que a gente podia entregar, tudo bonitinho. É lógico que, cara, seria um conto de fada se não tivesse nenhum problema no meio dessa coisa toda. Sempre tem, mas a gente sempre vai passando. Mas não tem nada mais que deixa a gente feliz do que ter um final de dia maravilhoso como esse, de ter um aprendizado legal como um dia maravilhoso. E vamos lá, se a Merci Legal. fosse um personagem de filme, de série, ou fosse um filme, qual ela seria e por quê? Bom, essa foi uma pergunta muito maneira, é uma pergunta muito capciosa, e eu gosto muito de super-herói, e eu fui buscar um super-herói que eu acho que tem, assim, é muito parecido com a Merci, que é o Pantera Negra. O Pantera Negra, ele é um personagem muito resiliente, ele é um personagem muito corajoso. Eu falei muito da questão do ego. O Pantera Negra, ele não tem nenhum ego ali, ele é o rei e ele tá sempre ali nivelado ali com o povo, sempre do lado do povo. Ele é um cara muito justo, ele sempre toma decisão no que é o correto. Não tem nada que ele toma assim, uma decisão por uma coisa ou outra de diferente. Tem um senso de justiça ali muito grande, sabe? É um cara que leva ali a história dele junto com a coisa toda, e eu acho que toda vez que eu vejo o Pantera Negra é aquela coisa de você olhar e falar assim, caramba, cara, dá vontade de levantar, dá vontade de falar, porra, meu, Pantera Negra, sabe? E isso é a loja, sabe? A loja, ela é energia, ela é a coisa boa, ela é o justo, ela é de pegar um cliente, levar no colo, tratar do melhor jeito possível, de honestidade, de ter caráter, de não ter ego, de não ter o negócio do Lucas ali na frente da loja, da questão do cara, meu irmão, é a Merci, sabe? Tem o lado familiar ali, que é aquela coisa toda. Pô, minha família é minha base, sabe? Minha mulher, minha mãe, meus filhos, sabe? Não seria nada, sabe? Sem eles. Pô, minha sogra, tanto que ajuda. Então, assim, cara, eu acho que o Pantera Negra, ele é o personagem, legal, sabe? Ele, brabo. Legal. E, pessoal, a gente está chegando aqui no finalzinho já do nosso programa, tá? Eu sei que o papo tá bacana, mas uma hora tem que terminar, né? O Lucas gosta de falar um pouquinho, vocês perceberam, Só um pouco, né? só um pouco. Ô Lucas, eu queria que você deixasse para o nosso telespectador, você pode olhar para aquela câmera lá, Tá. Uma mensagem final, seja para um empreendedor, para um confeiteiro, aquilo que está no seu coração. Uma mensagem, eu acho que para nossa classe, tá, de empreendedores da parte de alimentos, a gente tem uma classe que ela é terrivelmente desunida, é uma classe terrivelmente cheia de ego. Eu acho que juntos, numa cidade como a Americana, que a gente tem mais do que cidades na região têm, eu acho que a gente deveria ter uma união muito maior. Tem muita coisa muito mais legal do que ficar falando mal de coleguinha aqui, falando mal de fulano, ciclano. Eu acho que a gente poderia fazer coisas, tipo, cara, incríveis, eu acho que aqui no interior, se essa classe fosse unida, mas não é só aqui não, tá? Isso aí eu acho que é um problema Brasil afora. Em São Paulo era a mesma coisa. Eu acho que tem muita coisa do pavão, da pessoa querer se mostrar, do ego. Então, o que eu gostaria mesmo, assim, de passar um recado para todo mundo aí, de, pô, vamos juntar mais a classe, sabe? Trabalhar mais junto, trazer mais oportunidade aí para as pessoas aí em questão de
de conhecer também, porque eu acho que é muito isso, Marcelo. Cara, como é que eu vou obrigar a pessoa a querer saber o que é uma patisserie? Às vezes tem um nome lá que a pessoa acha que é um nome científico de um bicho, sabe? Mas não, cara. Mas o cara não sabe o que é uma eclair, cara. É uma bomba. Por que a gente não pode começar diferente de ensinar as pessoas para querer depois, talvez, para elas ganharem conhecimento? Então, eu acho que falta muito. Tem muito lugar que fala assim, mas você não sabe que isso aqui é uma patisserie? Você não sabe o que é isso aqui? Cara, não é assim, cara, calma. Sabe, eu acho que a gente tem muito, a gente que está na frente, a gente tem como alcançar muitas pessoas, sabe? Mostrar para as pessoas o que é uma gastronomia legal, o que é um produto de qualidade, como fazer acontecer muita coisa legal, sabe? A gente faz uns eventos na rua aí que a gente traz as pessoas e cria, assim, collabs com pessoas que para mostrar que, cara, o ego não vai levar as pessoas a lugar nenhum. O que vai levar a cidade a ser falada em vários outros lugares, como uma representação da gastronomia questão de Brasil, mesmo São Paulo, é a união, cara. Eu acho que quanto mais unido a gente for, mais longe a gente chega. Em tudo, sabe? Em questão de transparência, em questão de aprendizado, em questão de ego, em tudo. Eu acho que a gente devia, sabe, cada vez mais pensar nisso, aproveitar que é Natal aí e tocar o coração aí de quem tem o coração peludo. Legal. Ô Lucas, eu só tenho a te agradecer, né, por esse momento, por ter aceitado o convite, por tudo que você falou, que eu tenho certeza que muita coisa que o Lucas falou aqui, você que está começando agora na área do empreendedorismo, seja na área de patisserie, seja na área da cozinha, muita dica boa você pegou aí, né? Então anota, volta, assiste, compartilha esse vídeo, deixa um like aqui, né, Lucas? Porque tem muita gente que precisa ser alcançada. Precisa. E até bacana, mas agradecendo também a oportunidade de abrir aqui o espaço para a gente bater um papo bem legal, bem leve sobre as pessoas que estão aí com vontade. Eu tenho uma certa vontade de cair para esse mundo. Não fujam depois do que eu falei, pelo amor de Deus, hein? Não vão sair correndo achando que é... Mas é assim, tem que estar preparado para a loucura, tem que estar com o coração aberto, tem que estar com o coração vibrando ali, com energia boa, porque a gente tem que encarar da melhor maneira possível. Os boletos vão chegar de qualquer jeito, as cobranças vão chegar de qualquer jeito, os problemas não vão sumir, as pessoas que são ruins não vão ficar boas da noite para o dia. E só cabe a gente poder trabalhar e tocar o nosso dia a dia com leveza, sorriso no rosto, feliz em estar vivo e entregando o máximo de alegria para o povo, cara. É isso aí, ó. Ele já disse praticamente tudo aqui. Eu quero aproveitar e agradecer o pessoal aqui da produção, agradecer a Juliana, a Rebeca, a Emily, Vitor e Bruno. Olha quanta gente envolvida para entregar essa qualidade aí para você. Se tem uma coisa que esse programa prova é que dá para falar de empreendedorismo sem parecer aquela reunião, sabe? Aquela reunião chata que acontece em muitas empresas por aí. Por quê? Porque aqui a gente abre o jogo, fala o que ninguém fala, mostra o que ninguém mostra. Porque aqui a conversa é boa, é direta. E a gestão é sem gravata.